Olá a todos, bem-vindo a mais uma aula. Hoje nós iremos estudar sobre plano cartesiano e produto cartesiano. Vamos lá? Então vem comigo. Então vamos lá, pessoal, vamos ver plano cartesiano e produto cartesiano, beleza? Então vamos ver aqui, o plano cartesiano, pessoal, ele foi criado por René Descartes, um francês, né? E esse plano cartesiano, nós podemos usá-lo para diversas aplicações. Ele pode ser utilizado na construção de gráficos e funções, pode ser utilizado em estudos geográficos, mapas, etc., né? Também nos serviços de GPS, né? Como coordenadas, por exemplo. E também podemos usá-lo na programação. Mas como assim na programação, professor? Por exemplo, algumas linguagens de programação, elas mapeiam o monitor, né? Aí como um plano cartesiano, ou seja, você tem as coordenadas horizontais e as coordenadas verticais, certo? Então veja só, pessoal, o plano cartesiano, ele seria nada mais, nada menos como se nós pegássemos uma reta, por exemplo, o conjunto dos números reais, né? Tem os números negativos, né? Os números positivos, o zero, né? Seria representado dessa seguinte maneira. Temos aqui então os números positivos, os números negativos e no meio o zero. Então o plano cartesiano nada mais, nada menos do que duas retas dessas dispostas de forma ortogonal. Ou seja, temos aqui o eixo horizontal, né? O eixo horizontal nós chamamos de reta das abscissas e o eixo vertical nós chamamos de reta das ordenadas. Então essas duas retas, pessoal, elas estão dispostas ortogonalmente, ou seja, elas estão colocadas em um ângulo de 90 graus entre elas, tá? Então temos as abscissas e as ordenadas, ou popularmente conhecida como x e y. Agora, se nós olharmos aqui no sentido anti-horário, esse espaço entre as duas retas, nós temos aqui primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e o quarto quadrante. Uma peculiaridade, pessoal, que temos aqui é o seguinte: se nós observarmos aqui o primeiro quadrante, né, e nós fizermos pares ordenados, o que são pares ordenados, pessoal? São pares onde nós temos um algarismo na reta x e um algarismo na reta y. Então, se nós formos fazer pares ordenados, nós teremos aqui no primeiro quadrante, no x nós temos positivo, no y também positivo. Segundo quadrante, o y positivo, o x negativo. Terceiro quadrante, x negativo, y negativo. Quarto quadrante, y negativo, x positivo. Então, se a gente construirmos pares ordenados são pontos onde nós temos um algarismo equivalente ao eixo x e um algarismo equivalente ao eixo y, certo? Então nós teremos pares ordenados aqui, por exemplo, no primeiro quadrante, o x positivo e y positivo. Aqui no segundo quadrante, menos x mais y. Terceiro quadrante, menos x menos y. Quarto quadrante, mais x menos y, certo? Agora vamos numerar aqui as nossas retas do gráfico e vamos aqui tentar encontrar um par ordenado. Por exemplo, o par ordenado A, 5, 3. Então nós temos aqui, ó, no eixo x nós temos o 5, no eixo y nós temos o 3. Então aqui nós temos o primeiro par ordenado aqui que nós encontramos no primeiro quadrante, que é o ponto A, 5 e 3. Um outro exemplo, menos 4 e 2. Vamos lá na reta x, vamos procurar o menos 4. Vamos na reta y procurar o menos 2. Então temos aqui o menos 4 e o menos 2. Achamos um ponto B que está situado no segundo quadrante. Outro exemplo, C, menos 1, menos 5. O x vale menos 1, né? E o y vale menos 5, né? Então temos aqui o ponto menos 5 menos 1, está no terceiro quadrante. E o ponto D,
3 menos 4. Vamos procurar no x o menos 3, no y o menos 4. Temos aqui o ponto D, está no quarto quadrante, beleza? Agora vamos ver aqui um exemplo, pessoal. No mapa mundi a seguir, temos a localização geográfica de alguns lugares, representados pelas letras A e B. Identifique as coordenadas geográficas desses lugares, utilizando também latitude e longitude, respectivamente, dos lugares propostos. Isso aqui é um caso de uma aplicação do nosso plano cartesiano. Sabemos que nós temos aqui na vertical e uma reta na horizontal, sendo que na vertical nós temos lá em cima o norte, né, representado pelo N. Aqui nós temos desse lado aqui oeste, né, que no caso seria west em inglês, vamos representá-lo com a letra W. Do outro lado nós temos o leste, representado pela letra L. E aqui embaixo sul, ou seja, sul. Então vamos achar aqui o ponto A. Lembrando que quando nós temos na vertical uma reta, nós estamos falando de longitude. Quando nós temos na horizontal, estamos falando de latitude. Então, observando o ponto A, pessoal, a latitude, vamos puxar aqui, ó, olha lá, nós temos o valor de 40. Então, vamos colocar aqui a latitude 40 graus a norte. Longitude, menos 100. Então, aqui, longitude, menos 100, oeste. Vamos ver o ponto B. Traçando uma reta de latitude, nós temos aqui menos 20, sul. Está no quadrante do sul. E aqui, a longitude, nós temos 60, menos 60. Latitude oeste, certo, pessoal? Agora, pessoal, vamos falar de produto cartesiano. É o seguinte, pessoal. Vamos aqui colocarmos dois conjuntos aqui, sendo que dentro desses conjuntos nós temos aqui o conjunto A e o conjunto B. No conjunto A nós temos os elementos 1, 3 e 5. E no conjunto B nós temos os elementos 2, 4 e 6. Vamos supor, pessoal, que nós tivéssemos aí arqueiros vestidos de camisa com números. Então, no conjunto A nós temos arqueiros aí com a camisa 1, 3 e 5. E no conjunto B nós temos os alvos 2, 4 e 6. Vamos supor aí que cada arqueiro, o arqueiro 1, arqueiro 3 e arqueiro 5, tivessem que acertar todos os alvos. Então o arqueiro 1 vai ter que acertar o alvo 2, o alvo 4 e o alvo 6. O arqueiro de número 3 terá que acertar o alvo 2, o alvo 4 e o alvo 6. E o arqueiro de número 5, também o alvo 2, o alvo 4 e o alvo 6. Então vocês percebem aí que cada elemento aí se relacionaram com um alvo, né? Ou seja, então cada um dos elementos do conjunto A está associado a um elemento do conjunto B. Então aqui nós dizemos o seguinte, pessoal. O produto cartesiano, ele usa aqui o sinal de multiplicação. Então nós passamos a ter agora a seguinte expressão aí embaixo. A cartesiano B é igual ao par ordenado XY, tal que X pertence a A e Y pertence a B. Certo? Podemos dizer então que nós temos um conjunto de A cartesiano B. Nós teremos os pares ordenados 1 e 2, 1 e 4, 1 e 6, 3 e 2, 3 e 4, 3 e 6, 5 e 2, 5 e 4, 5 e 6. Aí nós teremos então uma cardinalidade 9. O que é cardinalidade, pessoal? Percebam bem que no conjunto aí, se nós repararmos bem, nós vamos ter 9 elementos. Cuidado, hein, pessoal? Não são 18, porque nós temos 18 números, mas são pares ordenados. Então nós temos 18 elementos dentro do nosso conjunto. Então, a cardinalidade dele são 9
É 9 porque são 9 elementos, ok? A cardinalidade, então, ela pode ser dita da seguinte maneira: o número de um produto cartesiano, o número de elementos de um produto cartesiano, ou seja, n igual a produto cartesiano de A por B, né? Ele é igual ao número de elementos de A vezes o número de elementos de B. Então veja só, nós não temos 3 elementos aqui em A, não temos 3 elementos em B. 3 vezes 3, 9. Então a cardinalidade vai ser igual a 9 elementos, certo? Então vamos ver, nós temos aqui o nosso conjunto formado aí pelas relações que nós encontramos, as associações, né? Então veja o seguinte, temos aqui no plano cartesiano, reta y, reta x, e vamos representar aí onde estão esses pares ordenados. Então eu tenho 1 com 2, eu tenho 1 com 4, então eu pego aqui, ó, né, ó, aqui eu fiz, ó, 1 do x, tá aqui, ó, 1 do x, 2 do y, então o encontro deles são esse ponto aqui, certo? O próximo ponto, 1 no x, 4 no y, 1 no x, 4 no y, temos um ponto aqui. Próximo, 1 no x, 6 no y, então aqui, ó, 1 no x, 6 no y. O próximo, temos aqui 3 no x, 2 no y, então nós temos um ponto aqui. Próximo, 3 no x, 4 no y, temos um ponto aqui. Depois 3 no x, 6 no y. Agora nós temos 5 no x e 2 no y. Depois 5 no x e 4 no y. Depois temos 5 no x e 6 no y. Essa é uma outra forma de representar produto cartesiano no gráfico, tá? Eu posso ter aqui, ó, veja bem, se eu pegar o cartesiano de A cartesiano A, ou seja, A ao quadrado. Então aí, nesse caso aí, pessoal, eu posso ter aí, que eu tenho o quê? Eu tenho todos os números de A em cartesiano, em produto cartesiano do próprio A mesmo, certo? Supondo que nós pegássemos os números reais. Seriam todos os pares ordenados dos números reais em produto cartesiano com os próprios pares ordenados do conjunto dos números reais, certo? Então aí nós teríamos o espaço bidimensional, ou seja, seria um gráfico representando aí todos os números, todos os produtos possíveis, né? Todos os pares ordenados possíveis do conjunto dos números reais em produto cartesiano com eles mesmos. Se por um acaso nós tivéssemos R ao cubo, nós estaríamos falando do espaço tridimensional. Então vamos fazer um exemplo aqui, pessoal. Vamos dizer aqui então que nós temos um intervalo, o x pertence a R, sendo que o x está no intervalo de 3 e 5. E nós temos aqui um conjunto B, onde o y pertence a R, está no intervalo entre 2 e 4. Nesse caso aí, pessoal, a representação ficaria dessa forma aí, ó. Esse espaço aqui que você está vendo aqui, ó, né? Ele vai representar todos os pares ordenados no intervalo de 3 a 5 e de 2 a 4. De 3 a 5 no x, 3 a 5 no x, e de 2 a 4 no y. Aí nós podemos ter aqui, ó, inúmeros pares ordenados. Então eu teria que fazer vários gráficos com x e y para cada par ordenado? Não, a melhor forma de representar isso é colocando todos eles dentro desse espaço aqui. Eu poderia ter, por exemplo, 2,1 aqui com 3,1, seria mais ou menos aqui. Então todos os possíveis pares ordenados estão dentro desse espaço aqui. Então, pessoal, essa é a melhor forma de representar aí todos os pontos do produto cartesiano, beleza? Bom, gente, essa foi a aula de hoje. A próxima aula já está aí também,
que é a aula sobre relações e funções, beleza? Bons estudos a todos e até mais.